vezes, no contato com as professoras, eu fico vendo assim, como que essa experiência do recém-chegado, muitas vezes, se torna algo muito difícil, muito traumático. Tanto para essa professora, tanto para esse professor, tem alguns professores da infância, alguns, né? Justamente porque, né, a gente pode entender por quê, se a gente pensa porque as profissões ligadas ao cuidado são tão desqualificadas numa sociedade em que foi se perdendo essa ideia do cuidado com o outro, esse cuidado com o outro tão fundamental para o nosso processo civilizatório. Não é à toa que a gente vai pensando aqui da necessidade, né, de instaurar uma discussão ética profunda e filosófica com os professores e professoras da infância sobre o que significa cuidar num mundo tão desertificado do cuidar, onde as pessoas não querem mais cuidar de nada e de ninguém, né? É importantíssimo pensar o que a gente está chamando de linguagem, ou como a Tereza e a Andréa complexificaram esse convite do Conversa ao falar de práticas de linguagem, né? No sentido de que o próprio referencial nacional de educação infantil, curricular nacional de educação infantil, ele é muito interessante. Eu estava com muito peso na bolsa, aí acabei deixando ele na universidade. Mas vale a pena voltar a ele para pensar, porque é a primeira vez que se trabalha com essa ideia de linguagens, não apenas pensando a linguagem no sentido da linguagem escrita e a linguagem oral, né? Aí eu acho muito importante pensar a escola para esse recém-chegado como uma escola, né, onde a diversidade das linguagens possa ser um espaço profundo para que professoras, professores, enfim, todos os sujeitos escolares e suas famílias, que também é muito bacana, né, pensar que a educação da infância nos convida a pensar não apenas a educação daquela criança, mas uma relação, né, muito direta com os familiares daquelas crianças, que é muito intensa essa relação, né? Imagina, né? Muitas vezes a gente tem pais, mães, não apenas as mães, que ficam muito decepcionadas quando, naquele período inicial, né, já praticamente todas as creches e escolas terminaram seus períodos de inserção, de adaptação, quando a criança já não chora mais, já entra, dá tchau para o pai, para a mãe, para o irmão e sai correndo para encontrar seus colegas, sai correndo para o seu trabalho de produção de conhecimento, de produção de mundo no mundo, né? Então as crianças, muitas vezes os pais, as mães, ficam com muito ciúme dessa professora, desse professor. O que acontece ali, né? E eu acho legal trazer aqui uma outra narrativa de uma outra professora, né? Na verdade não é nenhuma professora. Eu vou, enquanto a Andréa vai pensando, que eu gostaria muito que ela falasse de uma prática, que não é uma prática dela, que é legal, é isso, né? A gente do Grupo Alfa, a gente vem trabalhando há muitos anos na perspectiva de que as escolas se tornem lugares de potência coletiva, de projetos pedagógicos fortes, nos quais as professoras e professores possam se reconhecer. A gente entende fundamentalmente que que é bacana que tem uma professora muito especial naquela escola, mas sabe também que a solidão não é uma boa companhia. E trabalha muito na perspectiva que as escolas se tornem lugares, né, de um trabalho pedagógico discutido, aprofundado, em que essa concepção de linguagem, por exemplo, das linguagens, possa ser conversada. Porque, de modo geral, nós vivemos num mundo muito deserto de linguagens do que a gente considera beleza. E a gente não é ensinado a perceber beleza nas coisas, né? A gente não é ensinado, porque, na verdade, não tem uma natureza no olhar. A gente, né, também tinha que aprender a perceber o belo nas coisas que nos cercam, né? Talvez, assim, por estudar a cidade, eu às vezes consigo, e também pela minha formação cultural, porque eu sempre também tive uma professora, e tenho, né, a Regina Leite Garcia, que acabou de fazer 84 anos, e sempre nos disse que não é possível ser professor sem um capital cultural profundo. Em capital cultural profundo, eu não estava dizendo que a gente tinha que se especializar em gêneros de pintura, ou em música clássica, ou literatura sacra.
e a gente pudesse estar atento para poder se abrir para as experiências do mundo, né? E aí eu estou me lembrando aqui de uma história que eu falei que ia escrever, né? Um dia uma querida professora, muito minha amiga, me contou uma coisa bacana da sua neta, que na época tinha 2 anos e meio. E essa menininha de 2 anos e meio sempre ia brincar, me parecia. Isso já estou inventando um pouco também, porque toda história a gente vai inventando, né? Eu sempre ia brincar na casa da avó, que na casa da avó parece que na sala tinha uma cabana de índio que a avó fez. Eu não sei se era uma cabana de índio feita com lençol, ou se era uma cabana de índio dessas que a gente compra, às vezes prontas, com uma cabana de índio feita com a criança. Mas ela, naquele dia, chegando da escola, disse para a avó: avó, hoje eu não vou brincar na cabana de índio na sua casa. Eu não posso brincar, porque eu tenho que escrever um trabalho e vai demorar muito. Eu fiquei pensando, quando essa professora me contou isso, o que seria um trabalho que ia demorar muito de uma criança de 2 anos e meio, né? Ou seja, né, como eu sei que essa criança estuda numa escola em que as diferentes experiências de linguagem estão presentes no currículo da escola, né, talvez eu fico pensando que tenha sido uma coisa muito desafiadora. Porque quando essa avó me contou essa história, a criança não parecia triste, nem decepcionada, nem frustrada porque ia fazer um trabalho, não ia poder brincar. Porque, de certa forma, ela estava sendo provocada a pensar alguma coisa muito importante que ela tinha que fazer. Talvez eu ainda vou saber o que ela tinha que fazer. Talvez eu ainda vá conversar com essa criança para saber, ou com a avó. Então, assim, o que a gente quer dizer para vocês, no sentido de compartilhar, é, na verdade, uma preocupação muito grande. Esse final de semana, esses dias, eu fiquei trabalhando em algumas coisas que eu tinha que ler para fazer avaliação de trabalho. E uma das coisas que mais me chamou a atenção era a dificuldade de que nós, professores da infância, a partir desses documentos que a mim me parecem tão interessantes no plano discursivo, no plano político, no plano epistêmico, são tão convidativos a pensar uma escola na qual a gente possa criar, ser criadora com as crianças, compartilhar, a gente esteja praticando tantas coisas estranhas, né? Numa perspectiva tão escolarizante, no sentido de pensar, recuperando uma tradição que ela não é só do Brasil, mas que ela é muito forte entre nós na América Latina, que é a tradição pré-primária da Escola de Educação Infantil. Isso, olha, eu fiz a leitura do trabalho em que algumas redes paulistas estão usando todo um trabalho apostilado com as crianças, de 4, 5 anos. As prefeituras compram esse material para que as crianças, na perspectiva de que as crianças possam ser treinadas para aquilo que a Andréa falou, que a gente nos convida a partilhar, que é que concepção de alfabetização que trabalhamos. Então, isso é importante, no sentido de pensar que, na verdade, ao tomarmos, né, essa escola da infância, né, e estarmos, né, abreviando essa ideia da criança, né, enquanto aluno, né, lembrando, né, que a escola, na sua perspectiva mais estruturante, dos seus fundamentos, ela tem a perspectiva do trabalho pedagógico com o aluno, a escola, né, no qual tem o ensino de diferentes áreas do conhecimento como objeto do seu trabalho. Mas na educação da infância, será que é isso? As crianças já precocemente recebem o carimbo do ofício de aluno, nesse sentido de que esquecemos que nesse espaço coletivo, nesse coletivo, no qual tantas coisas, tantas questões, né? Então é isso que eu queria compartilhar um pouco com vocês. E aí, assim, a leitura do Walter Benjamin, ela me fez lembrar tantas coisas da minha infância,
Então, na verdade, assim, eu fiquei com medo dessa conversa ser uma conversa muito pessoal, muito subjetiva. Por isso eu escrevi, eu não tinha escrito nada, eu falei, não, tem que escrever alguma coisa para que essa conversa tenha uma perspectiva de diálogo com as professoras. Para que seja lá inteligível para vocês e para as questões que, de certa forma, eu agora não as vivencio diretamente, porque não estou trabalhando mais com a educação infantil. Né? Eu parei de trabalhar diretamente como professora em 1997, quando eu entrei na UERJ. Até 96 eu trabalhava. Eu entrei na UERJ em 96 e trabalhava de manhã com criança pequena e à noite com os professores. E talvez tenha sido uma das experiências mais fantásticas da minha vida. Esse entre-lugar de estar trabalhando com as crianças e à noite trabalhando com a formação de professores. Mas isso é uma outra história. E aí, assim, eu vou pedir para a Andréia conversar com vocês. Ela está aqui, eu queria que para ela poder falar um pouquinho. Mas eu queria criar um preâmbulo para o trabalho dela, para ela falar do trabalho dela, trazendo também uma história, uma outra narrativa. E essa eu cheguei até ela a partir de uma entrevista com um dos maiores críticos literários brasileiros, que é o Luiz Costa Lima. E o Luiz Costa Lima já está bastante mais velhinho, mas ele contando do Henrique, filho dele com 5 anos, que viu o pai escrever, viu o pai fazer seu trabalho. Aí ele perguntou para o pai, o que é ficção? E o Luiz Costa Lima deu um pau na cabeça, eu não esperava aquela pergunta assim na lata, né? E aí ele começou a pensar, aí tentou, né, tudo teórico, falou, daqui a pouco eu te digo, foi se preparar. E quando ele voltou, um tempinho depois, ele viu o Henrique desenhando, né? E o Henrique estava desenhando um papel e tinha uma coisa meio que o próprio Luiz Costa Lima que conta, parecia um sol e tinha umas marquinhas, uns raiozinhos, né? E quando ele ia falar o que era ficção para o Henrique falou, pai, eu já sei o que é ficção. Olha aqui, o que eu estou fazendo é uma ficção. Eu desenhei esse sol, mas deixa eu ver. Você está vendo? É um sol. O Luiz Costa Lima falou, é um sol. É um sol, é um dia de sol. Mas não é um sol. Né? Mas não é um sol. Porque não é um sol, porque não dói o meu olho. Então, é fantástico nisso, talvez assim, pensar a discussão das linguagens como representação do mundo que nos cerca. Né? Então, assim, aquele menino, né, e o Luiz Costa Lima trouxe isso, depois ele falou que ele escreveu um livro para criança, que é Eu Me Chamo Luli. Eu estou doida para ler, mas é um livro super esgotado, que ele inventa uma máquina de ler pensamento para a cachorrinha dele e começa a pensar como seria conversar com a cachorrinha e fico imaginando, né, como é que seria legal fazer um programa de rádio para as crianças com seus bichinhos de estimação, né? Mas às vezes a gente está muito preocupado em fazer nossos trabalhos de psicomotricidade, escrever no papel o rato até o queijo, mas enfim, né? Então, essa questão da ficção, né, desse exemplo dado, para mim ela é uma forma muito especial de dizer o que as linguagens representam no mundo. Né? Na verdade, quando nós trabalhamos com a fotografia e pensamos que a fotografia é a escrita da luz, e vamos mostrar como trabalhamos com a música, com a dança, com o corpo, com a escultura, né? Trabalhamos com as diferentes linguagens na escola, né? A gente está representando esse mundo que é tão mais complexo do que essas representações colocam. Então, esse menino, ao pensar o que é essa ficção, ela ao desenhar o sol e dizer, né, mas não é o sol porque não dói o olho, ele nos conta um pouco desse trabalho com a escrita, esse trabalho com as linguagens na escola. Eu sou professora de educação infantil já há alguns anos, 20 mais ou menos, e trabalho na rede de Niterói e trabalho numa creche da Prefeitura de São Gonçalo. E a gente tenta levar assim, as perspectivas que são trabalhadas aqui em Niterói
para a realidade de São Gonçalo. E são realidades bem diferentes, né? E aí vem a minha ideia. A gente tem um projeto aqui na UMEI Rosalina, ali no Barreto, que é de trabalhar o amigo da turma, que muita gente deve conhecer, que é um boneco feito a partir da medição das crianças e que começa a ganhar vida pelas crianças, né? Eles desenham o rosto dele, eles dão o nome, marcam data de aniversário e tudo. E aí eu resolvi levar isso lá para minha creche não, né? Para a creche que eu trabalho em São Gonçalo. E chegando lá, uma comunidade assim bem barra pesada, e eu comecei a fazer o projeto e tal, e as crianças se apaixonaram por aquele boneco, que se chamava Marcelo. E aí deram o nome a ele, marcaram data de aniversário, começaram a preparar tudo, e aí entrou o projeto de cultura, que era sobre as regiões brasileiras, e a região da minha turma era a região Nordeste. E aí eu pensei, como é que eu vou fazer essas crianças se interessarem por alguma outra coisa que não seja Marcelo? E aí eu tive uma ideia terrível. Eu resolvi sumir com o Marcelo. Marcelo desapareceu, eu falei, Marcelo vai ter que viajar para o Nordeste. E aí, um belo dia, as crianças foram para uma atividade extra, e quando chegaram na sala, cadê Marcelo? E aí choraram, e foram procurar, e foram de sala em sala. E aí esse sumiço durou 15 dias. E estava chegando a data do aniversário de Marcelo. E aí eu e a minha companheira de turma, que era uma auxiliar de creche fantástica, trabalhava assim junto comigo, assim, num trabalho muito legal. Nós fizemos umas montagens de Marcelo lá no Pelourinho, né, lá no Nordeste. E aí um carteiro chegou lá na sala e entregou uma correspondência. Quando eles abriram, viram que era foto de Marcelo, aí começamos a discutir sobre que lugar era aquele. E aí eu levei um mapa para a sala e fomos conversando, e eles foram se localizando no mapa. E aí, como nós já havíamos feito uma viagem imaginária para o Nordeste, e eles sabiam que no Nordeste tinha locais que tinham cactos, que tinham a vegetação diferenciada, eles falaram, e Marcelo foi para o Nordeste? Eu falei, gente, foi. E aí, pedi para uma menina fazer um cabelo, um dread lá pro Marcelo, arrumamos uma roupa de capoeira. Só que nesse meio tempo as crianças ficaram preocupadas, porque estava chegando o aniversário dele, e onde está Marcelo? E aí, trazendo a realidade, essa coisa da linguagem mesmo, né? Quando some alguém na comunidade deles, eles têm o costume de ver cartazes de procura-se fulano. E aí até que o Tuan, um aluno meu muito legal, ele falou, tia, vamos fazer uns cartazes de procuração? Aí eu, querendo corrigir, lógico, né? Procura-se? Não, tia, procuração de Marcelo. A gente pega essa foto dele e coloca no papel e escreve procuração de Marcelo. Falei, ah, meu Deus, procuração. Procuração. E aí, para valorizar essa linguagem, né? Ele sabia o que estava querendo dizer, e a turma toda, isso, quando some nego lá no morro, a gente coloca o cartaz. Então tá bom. Aí não tinha xerox na creche, corri na rua, tirei a xerox, voltei. Eles fizeram os cartazes, eu tenho até ali no slide, mas não dá para passar para vocês iam gostar muito de ver, porque ficou muito engraçado. E aí espalhamos aqueles cartazes pela creche, mas não só pela creche. As crianças decidiram levar para colocar nas suas comunidades. E aí foi uma confusão, porque teve pai chegando lá na creche, preocupado com a criança que tinha sumido, e eu tinha que me explicar. E aí, um belo dia, chega lá uma pessoa, né, envolvida lá na comunidade, com algumas atividades, e chegou para mim, queria falar com a tia Andréia. Falei, meu Deus, sou eu. Aí já fiquei com medo, né? Olha, eu vim aqui dizer para você que eu dei uma procurada lá na comunidade, e por lá esse menino não apareceu, não. Falei, meu Deus, eu vou morrer. E aí, eu fiz uma reunião com os pais, conversei com eles do que se tratava, morrendo de medo, né? E as crianças nervosas porque não achavam Marcelo. E aí a gente fez um caça-tesouro pela creche, com pistas, até que Marcelo apareceu sentado numa mala no portão da creche, todo de capoeira,
com cabelo de dread, um barato. E aí, quando as crianças encontraram o Marcelo, eles choraram. Os funcionários da creche estavam preocupadíssimos com o Marcelo. E eles acharam o Marcelo antes das crianças e correram para pegar Marcelo. Então, assim, dentro daquela mala tinham várias coisas da cultura nordestina. Nós fizemos literatura de cordel, estudamos a capoeira. Um aluno foi até uma praça que tinha aula de capoeira para trazer como se jogava capoeira na sala. Tinha uma pesquisadora do doutorado na minha sala e ela viajou para o Nordeste, trouxe um berimbau e aí foi a loucura na sala. Então, assim, projeto Amigo da Turma eu já fiz vários, mas como o do Marcelo, né, aquela comunidade abraçou e vivenciou. E no final do ano, a gente fez uns Marcelinhos pequenininhos assim, porque o Marcelo é do tamanho de uma criança, né? Fizemos uns Marcelinhos assim pequenos e cada aluno presenteou um colega com um Marcelinho para levar de recordação. E engraçado que eu sorteei, a gente faz aquele sorteio assim meio com maracutaia, sorteei o Marcelo com uma criança que tinha necessidades especiais e precisava usar um tampão no olho e ele não queria usar. E aí ele levou o Marcelo para casa e há pouco tempo eu encontrei com a mãe dele e ela falou: tia Andréia, você sabia que o William está usando tampão porque botou um tampão no Marcelo? Então, assim, como isso vai muito além, né? Essa coisa da imaginação como incentivadora de desenvolvimento de tantas coisas, né? Aquelas crianças trouxeram seus conhecimentos e nós ampliamos. E aí, o que eles vivenciaram de região Nordeste foi muito além do que iria se eu chegasse lá e desse uma aula sobre a região Nordeste. Durou 4 ou 5 meses e eles não enjoavam. E eles brincavam com o Marcelo de pique-esconde, brincavam com o Marcelo de tudo. Levavam o Marcelo para o refeitório, explicavam que ele tinha que comer as frutas. Né? Marcelo viajava para a casa de cada um e a família começou a interagir de tal forma que o diário do Marcelo veio com relatos que nos emocionavam, porque quando nós chegávamos à sala e íamos fazer a leitura, e os pais embarcavam naquela viagem. Né? Então é isso aí que a gente queria passar. Assim, tem muita vivência, muita coisa, mas essa história marcou, né? E Tereza se apaixonou pelo Marcelo, e a gente vai vivenciando outros projetos que propiciam a criança, né, ampliar o conhecimento. A gente se torna um mediador disso tudo, em vez de estar lá para passar algo, a gente vai construindo junto com eles. Bem, de certa forma, assim, o que a gente também gostaria de compartilhar é um pouco essa ideia desse lugar, dessa escola da infância, como um lugar de compartilhamento, de possibilidades de ampliação do conhecimento da criança. Muitas vezes eu ficava perguntando para a Andréia, mas por que vocês estão estudando região norte? Eu não entendia muito bem o que isso... Enfim, mas essas questões têm a ver com o projeto da escola e muitas vezes a gente de fora não consegue entender aquilo que a escola se propõe a conversar, como é que chegam esses projetos, né? Queria lembrar a vocês, especialmente para aquelas mais novas, né, porque eu sou de uma geração em que toda a minha formação foi muito baseada e muito discutida com a pedagogia Freinet. Lembrando para vocês que Célestin Freinet, um educador francês, que de certa forma tem muito ainda o que nos ensinar, né? A gente da escola gosta muito de novidades, mas alguns pensadores, né, especialmente esse, eles nos desafiam a pensar a escola da infância como um lugar de muitas experiências nos quais as crianças possam ter voz, nos quais as crianças possam também, a partir dos seus desejos, construir projetos de conhecimento, né? Então, assim, de modo geral, ao pensar todo o trabalho de Freinet, na época, relacionado à escola nova, né, mas muito, de certa forma, provocado pela ideia de tornar as crianças produtoras de conhecimento, né, lembrando as aulas passeio, o livro da vida, a imprensa escolar, os jornais da escola, né, como é que isso mobilizava, ainda mobiliza, muitos projetos escolares, né? Então, na verdade, a minha grande curiosidade hoje é pensar muito o que as professoras e professores da infância organizam enquanto projeto de trabalho nas suas escolas, né? Nesses espaços, né?
Organizo no sentido de pensar esse espaço, né, na perspectiva de um diálogo também com as crianças, no sentido de pensar as crianças também com seus interesses de aprofundamento e de conhecimento. Então, talvez tenha alguma professora que queira aqui compartilhar, algum professor que queira compartilhar algum projeto de trabalho, alguma coisa que vem desenvolvendo essa perspectiva com as crianças, né? Porque isso, para mim, é uma forma muito curiosa e de pensar esse papel dessa escola da infância. Porque, de certa forma, as escolas de classe média, elas acabam trabalhando, as escolas de classe média alta, acabam trabalhando e ampliando esse capital cultural que as crianças já trazem das suas casas, das suas famílias, né? E muitas vezes, na educação infantil, a gente vê, né, porque era legal perguntar, eu perguntava para a Andréia, tudo bem, o Marcelo foi para a Bahia, ele foi, mas será que na Bahia é só capoeira? Será que todo mundo tem dread? Porque também para pensar outras formas de desafiar a pessoa e quando a gente pensa as crianças na condição daqueles que estão chegando, para ampliar esse repertório dessas crianças, porque muitas vezes a gente também estimula na escola a ficar em alguns preconceitos, alguns conceitos de forma superficial. Então, né, muitas vezes, assim, projetos muito legais nascem e são desenvolvidos a partir desse diálogo da professora com as crianças. E isso que me interessa muito pensar, isso que me interessa muito compartilhar com vocês. Porque do ponto de vista, como eu falei, legal institucional, né, os marcos políticos da educação infantil, eles são fantásticos. Você entra na página do MEC, são materiais de excelente qualidade. A gente tem os referenciais nacionais, a gente tem as diretrizes, tem os critérios para a creche que respeita as crianças, tem materiais para diferença, tem, enfim, tem a revista Criança. Então, nós temos muitos materiais do ponto de vista de diálogo com essa professora, com esse professor. Mas as práticas, como que essas práticas se organizam? Esse é um terreno ainda que eu acho que, na minha leitura, o que eu levanto, que tem muito a ver ainda com a nossa concepção que a gente tem sobre a criança, né? Como não reconhecê-la como alguém que é igual e diferente, mas tem capacidade de pensar sobre o mundo e se expressar sobre o mundo e criar questões muito fantásticas sobre o mundo, né? E nos colocar em suspeição sobre as coisas que acreditamos. Então, isso, para mim, é um pouco o desafio. Boa noite, meu nome é Simone. Sou professora do primeiro ano há 2 anos, mas sempre trabalhei também com educação infantil. Há 2 anos que estou no fundamental. Bem, eu trabalhei numa escola montessoriana, que tem assim, uma educação infantil muito rica. Quando eu cheguei lá, fiquei assim, apavorada, porque você entra numa sala, você olha, para que serve tudo aquilo? São materiais que... Desculpa, estou nervosa. Que o Montessori criou em madeiras, com os blocos de encaixe e tal. Mas o que eu quero falar de Montessori é da linha da vida. Que a criança, desde que ela entra lá, a gente trabalha com agrupamento. Os agrupamentos são de 0 a 2 e de 3 a 6. Eu trabalhava de 3 a 6. Então, lá a gente faz a linha da vida. A criança, quando chega no dia do seu aniversário, ela leva toda a história da vida até aquela idade. Aí ali a gente trabalha a idade, a gente trabalha os dias do ano, estação do ano, tudo. Como? A criança levando aquilo tudo, os pais vão assistir ali a linha da vida, a gente conta, faz aquela dramatização toda. Nascimento, como foi o nascimento? Uma criança tão esperada, não sei o que, e vai falando. Aí nasceu, começou a comer, com quantos anos? Aí com 1 ano a criança dá uma volta, e tem um sol, a gente simboliza o sol com a vela, tem um globo terrestre. Aí a criança dá a volta. A gente fala que levou lá os 365 dias, que passou o outono, inverno, verão, enfim. Aí ali a criança vai até o ensino fundamental, a gente consegue trabalhar assim. E quando chega a criança com 9, 10 anos, que
9 anos, 10 anos, então a história aumenta, então as crianças ficam assim, maravilhadas, é um trabalho muito bacana, e você trabalha os conteúdos de uma forma bem dinâmica e prazerosa, não só para a criança, porque ele traz também os pais para a sala, e contar a história deles, eles ficam todo bobo, empolgados. Assim, é um trabalho bem bacana, e quem não conhece Montessori também, para educação infantil, assim, vale a pena conhecer. Obrigada. O que a gente está vendo aqui, quer dizer, é claro que essa tentativa de análise ela é muito superficial e apressada, mas a gente está vendo que das duas professoras que falaram, diferentes projetos de trabalho na educação infantil. O que, de certa forma, eu gostaria de compartilhar é que, ao pensar, né, as práticas de linguagem na infância, do ponto de vista de ter as crianças como parceira, né, eu fico pensando que é interessante enfatizar a ideia da liberdade de expressão, a ideia da cooperação, a ideia da participação. Muitas vezes, né, isso é muito importante. Né? Como eu falei para vocês, eu busco estudar a rede de São Gonçalo, porque, enfim, me afeta, estou implicada, trabalho naquela cidade há muitos anos. E, de modo geral, eu fico muito chateada com as condições nas quais as crianças pequenas estudam. Porque, ora, de modo geral, as escolas não são preparadas do ponto de vista do espaço físico, arquitetônico, do ponto de vista dos profissionais que atuam, né, do ponto de vista da sua própria materialidade. As escolas são muito precárias, né, uma ideia de que para as crianças pobres, né, haveria uma compensação de uma pobreza também educacional, que obviamente, a gente discorda e se coloca frontalmente politicamente contra isso. Mas muitas vezes já vi professoras e professores fazendo trabalhos nos quais os recursos materiais eram muito poucos. Não quero dizer que sentar em volta da mangueira o tempo todo dá certo, não. Quando tiver, né, nossa colega que veio aqui falou do globo, falou do material, falou de várias ferramentas para o trabalho com a criança, que é muito legal, né? Eu me lembro como que eu era catadora de xepa quando trabalhava com as crianças, porque quem é professora de educação infantil sabe que a gente não podia ver um papelão na rua, não podia ver um pedaço de isopor, não podia ver tampinha, não podia ver rolinho de papel higiênico. A gente, né, que na verdade, eu continuo um pouco assim, tentando menos guardar coisa, né? Às vezes eu me pego, assim como às vezes com a criança, vai tirando do bolso uma série de coisas que a gente sabe que aquilo pode ser útil para algum momento, né? Que na verdade até é belíssima, né? O que o Walter Benjamin fala sobre a criança e os bolsos das crianças na sua ideia de como colecionador, como alguém que gosta, é o espírito vivo das coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, também é necessário pensar essa ideia do que fazer com eles. E o que fazer com eles nessa escola que, cada vez mais, ela é pesada, não apenas para as crianças, mas também para os adultos, né? Como eu falei, 9 horas por dia. Algumas crianças, e aí não sei se... Algumas crianças de escolas de tempo integral, muitas vezes, elas vão adoecendo para não ir para a escola. Né? Isso é muito preocupante. Isso me preocupa. Muitas crianças estão bem no domingo, estão ótimas, começam a manifestar febre, alguma coisa, porque não querem ir para a escola. Porque muitas vezes essa escola não é um lugar bacana para elas irem. Né? Fico pensando, né? Pode parecer uma coisa muito incipiente, mas essa ideia de um lugar de felicidade para os adultos e para as crianças, né? Esse lugar da gente combinar o que vai fazer, da gente ter, né, recursos materiais, coisas. Por isso que eu penso que alguns princípios, o André quer falar, são muito importantes na nossa formação. Alguns princípios filosóficos e pedagógicos, né? Por isso que eu acho que o Freinet, para mim, ainda tão atual, me provoca a pensar o trabalho com a criança na escola da infância.
você está falando, eu estava lembrando do início da sua fala, quando você traz a questão do Pinóquio, né? E essa questão dessa escola, que em oposição à escola, o Pinóquio ia, quer dizer, no meio do caminho ele foi desviado do caminho dele para ir para um lugar onde se brincava. Daí a gente entende que a brincadeira não fazia parte da escola, a brincadeira era um lugar do não aprendizado, era um lugar onde se você ficasse, te nascia orelha de burro, né? Que ele começa a crescer as orelhinhas de burro. E aí, quer dizer, não é de se estranhar que criança comece a adoecer, né? Porque e a escola cada vez mais vem apresentando, principalmente na educação infantil, esse lugar que, assim, para ser sério, né, tem que ter aquela concepção de um trabalho que é doloroso, de um trabalho penoso. Quer dizer, o riso foi banido da escola, né? A criança, quando ri, está debochando do quê? Ah lá, palhaço, debochando dos outros. Isso aí é deboche dessa criança, isso é sonso. Né? A criança que ri na escola, a criança que é feliz, parece que na escola não é um lugar para você ser feliz. Quando a criança começa a rir, né? Tá rindo de quê? Eu, hein? Né? Porque não está levando a sério. Né? Tem essa coisa sisuda na escola, né? Que você tem que levar a sério. Então, assim, eu acho interessante porque a gente aqui veio falando Freinet, Montessori, e aí a gente vem falando, tem uma longa história aí, né? Desde o Emílio, enfim, tem bastante gente aí nesse caldo que já tem bastante tempo a gente pensando assim, o que é uma criança? Como é que criança aprende? Né? De repente a gente vê que assim, o modelo dessa escola, né, imobilizadora do corpo, né, imobilizadora da alma, né, sem sentido, do pré-vestibular vai descendo, cachoeira abaixo, ensino médio, ensino fundamental, e chega na educação infantil, e aí você tem práticas dessas, que infelizmente não é só em São Paulo, aqui no Rio também tem várias redes, né, que a gente sabe, que tem apostilado, que compra apostiladozinho positivo, que tem livrinho, né, livrinho de português, livrinho de matemática para criança na educação infantil, né, avaliação, né, nesse esquema, né, de levar o ratinho ao queijo. Enfim, como é que a gente foi transformando a escola nesse lugar, apesar de como a gente já tem também séculos e séculos aí pensando sobre isso, o que é uma criança, como é que criança aprende, como é que criança constrói representações da realidade até chegar na linguagem escrita, que ela não chega, ela não pula para a linguagem escrita, nem vai ser o treino disso que vai levar ela. Quer dizer, qual a importância do desenho, da brincadeira, da dramatização, né? Como é que essas coisas vão sendo tiradas da escola, essas coisas que as crianças, né, fazem com prazer, porque é do processo natural dela aprender. Como é que isso vai sendo tirado da escola e substituído por essas práticas? Quando, na verdade, essas práticas não vêm contribuindo para o sucesso escolar dessa criança. E, na verdade, o discurso vem muito nesse sentido, que a gente precisa, né, fazer isso com a criança porque ela tem uma idade certa para aprender. Então, eu preciso adiantar isso aí. Porque eles são lentos, porque eles são pobres, então eles são mais lentos, não é isso? Quer dizer, tem um pouco disso também por trás. Então, a gente precisa adiantar um pouco isso para dar certo lá na frente. E não está dando certo. Na verdade, quem está acompanhando isso, quem pega da educação infantil e vai acompanhando isso ao longo do fundamental, a gente vê que isso não vem. A educação infantil, com essas práticas de fazer livrinho, de fazer apostilado, não vem contribuindo, né? Minha paixão é a educação infantil. Eu sou professora da rede São Gonçalo e de Maricá. E hoje eu estou integralmente em Maricá, que eu permutei para lá. E muito me preocupa a criança não estar feliz na escola. Que para mim a criança tem que entrar feliz, sair feliz e querer estar novamente na escola. Então eu penso, quem são esses professores? Quais são suas práticas que deixam as crianças assim? Eu não consigo me ver de forma... Eu brinco comigo e falo uma coisa assim, muito íntima para mim. Encantadora de crianças. Eu cativo, eu conquisto, eu fantasio,
eu tenho que entrar no mundo da criança para ela se sentir... É mais uma. Eu estou lá em Maricá, com educação infantil e com o 2º ano, analfabeto, que também me deixa muito angustiada. Mas eu gosto de mostrar às crianças que eu estou junto. Quando eu fiz essa linha do tempo com eles, tragam fotos, né? Tem que trabalhar a identidade do 2º ano. E eles trouxeram a foto deles, certidão de nascimento, aí me perguntaram, e a sua? Que horas você nasceu? Eu também não lembrava mais. Não, mas a tia vai fazer. Porque eu estou junto, eu faço junto com eles. Eu acho que a criança, ela é muito sincera, né? Ela até te manipula, como você falou. As crianças estavam manipulando os educadores, né? Mas ela é muito sincera, então está nos olhos dela, quando ela chega na sala, ela te abre um sorriso. Às vezes o professor, você está até cansado, você não está bem, mas a criança chega para você e fala, tia, você está tão linda. E aquilo já te ganha o dia inteiro, você já modifica. Então, esses professores me preocupam, porque muitos falam assim, eu estou no tarja preta, e estou com maternal, crianças de 2 anos, e são professores que estão doentes. Esses professores estão cuidando de nossas crianças, né? Então, essa prática docente, essa saúde do docente, saúde mesmo mental, física, até que ponto isso reflete na criança? Ela não querer estar ali, porque talvez ele não queira estar ali também, mas ele está ali porque não tem outra opção, ele tem que estar, tem que pagar as contas dele, é o que ele tem. Quando todo profissional faz o trabalho por fazer, mas não faz, além de fazer principalmente por amor, embora a gente saiba que a gente não vive por amor. Mas fazer aquilo que se gosta, se propôs a fazer, que se estuda para fazer. Então é isso que eu questiono. É o que fica assim na minha cabeça. Eu sou orientadora educacional da mesma rede, Maricá, e eu tive o prazer de trabalhar em Pindobas, na escolinha de Pindobas. Você é do Caxito, né? Então você deve conhecer. A do Lixão fechou, aquela escolinha, ficou uma na estrada de Pindobas. Quando eu cheguei na escola de Pindobas, ela tinha 61 crianças inscritas. Uma escola rural, pequenininha, 3 salas de aula. As crianças iam, mais faltavam do que iam. Chovia, podia contar, não teria criança nenhuma na escola. Não tinha transporte, né? Era bicicleta. E, não vou não. E se chovesse um dia, no dia seguinte, com certeza não iria ninguém também. Quando eu saí de lá, 2 anos depois, nós tínhamos 96 crianças inscritas. E no dia que a criança faltava, no dia seguinte ela chegava e sentia, ontem eu não pude vir, porque eu tive que ir no médico com a minha mãe, tá? Isso, para mim, me fez toda a diferença na educação como orientador educacional. Porque, como orientador educacional, eu consegui mostrar às professoras a importância do brincar. É uma escola fundamental, tinha maternal até o 5º ano. As crianças, na hora do recreio, elas faziam túnel. Eu tive que proibir, porque eu estava vendo a hora que aquele túnel ia cair em cima da cabeça de uma criança. Eles cavavam na areia, faziam túnel. Eu falei assim, não, isso está perigoso, já não dá mais. No dia do índio do ano retrasado, eles perguntaram se eles podiam construir a cabana do índio. Eles trouxeram bambu, barbante, arame. Eles trouxeram, eles construíram. Foi uma oca que ficou construída na escola durante 4 meses, quando deu um vento e uma chuva e caiu. E eles choraram. Quando eles chegaram na escola não tinha mais oca. Então, é possível fazer a criança feliz na escola, mas você tem que permitir que a criança seja criança. A criança tem que brincar. Você estava falando da questão do livro, né? Isso me preocupa muito. Livro na escola da educação infantil, o que é isso? Papel! Assim, não, a criança vai fazer o trabalho. A professora pega a mão da criança, molha na tinta e diz aonde a criança tem que manchar a tinta. Isso não é fazer o trabalho com a criança. Em Pindobas, eu tenho uma foto no meu celular que eu não apago. Um dia a professora teve que faltar e eu fui trabalhar com as crianças sempre. Mesa do refeitório, papel pardo, tinta guache. No final eu tinha
15 crianças pintadas de azul, vermelho e preto da cabeça aos pés, que eu tive que dar banho em todos eles, para mandar para casa. E eu tirei foto de cada um e mostrei para os pais. E um pai me respondeu assim: nossa, como o Pedro ficou feliz nesse dia. Ele não para de falar. Isso é permitir que a criança brinque com a tinta, mexa com a textura. Agora, por que as nossas... Agora nós estamos numa creche em Itaipuaçu, centro chique de, né, Maricá, Itaipuaçu, né, está ficando chique, tão chique que as pessoas não sabem se Itaipuaçu faz parte de Niterói ou de Maricá. É verdade. E aí, a criança não pode se sujar. Se a criança for para casa sem tomar banho, nossa, não pode. Por que não pode? Por que a criança tem que tomar banho na escola? Tá certo, ela toma um banho, ela fica integral o dia inteiro, um dia. Tá muito calor, toma um banho. Mas por que a criança não pode ir suja para casa? Por que a criança tem que ir impecavelmente limpa para casa? Essas são questões que a gente coloca para pensar. Só que não pode, porque o pai reclama. E por que não é conversado com a família a importância da criança brincar na terra, na areia, na grama, na tinta, e for suja para casa? Eu tenho hoje 54 anos, meu filho mais velho está com 28. Ele estudava numa escola particular de Niterói. Ele tinha uma camiseta para cada dia. Ele tinha a camiseta do dia de artes, a camiseta do dia de educação física e as outras camisetas. O de camiseta do dia de artes, ele fazia assim. Tinha tinta, onde até Deus duvida que poderia ter. Que ele limpava a mão em tudo nele. Então era a camiseta do dia de arte. Por que na escola pública nós não podemos fazer isso? Se na escola particular pode. Né? Por que a escola pública está tão cheia de dedos, cheia de não me toques? Essa é a grande pergunta. Então, fica aí. Eu sou Delaine, eu fui professora de educação infantil durante 8 anos, e há 2 anos eu estou como alfabetizadora, e eu digo que isso é super passageiro, porque eu amo a educação infantil. E teve uma época que eu tinha um aluno no Morro do Estado, aqui, que eu sou da rede de Niterói, e ele dizia: tia, eu quero ser cientista, mas eu acho que dá muito trabalho ser cientista. E aquilo me deixava meio assim, frustrada, né? Poxa, uma criança no meio da favela do Morro do Estado quer ser cientista, mas já é frustrado porque dá muito trabalho. Eu falei: não, isso não vai ficar assim não, vamos dar um jeito nisso. Minha parceira de turma, graças a Deus, era uma pessoa iluminada, comprou a minha maluquice de ensinar para eles ciência. Falei: vamos fazer um trabalho sobre meio de transporte? Ensinar para eles como é que é aerodinâmica, hidrodinâmica, essas coisas, mecânica. Aí ela: tá doida? A pessoa, né? Vamos! E foi assim, tão bonito, foi tão legal, a curiosidade deles. Daí tudo que a gente levava, eles queriam descobrir mais, eles queriam me perguntar e queriam que eu viesse na UF pegar o pessoal de mecânica, porque né, eu não tenho muita noção e não deu, enfim. E daí isso, eu mostrando para eles as coisas, o carro surgiu assim, o helicóptero surgiu não sei como, era um moço chamado Leonardo da Vinci que fez esse protótipo, esse Leonardo da Vinci fez aquele outro protótipo, e não sei o que. Tia, fala mais sobre esse Leonardo pra gente. E essa maluquice minha acabou gerando um outro projeto que outras professoras acabaram comprando de artes. E aí as criancinhas lá do morro, que né, normalmente não tem acesso a quase nada, eu não pude levar eles no Museu de Belas Artes, mas eu levei o meu computador para mostrar o Museu de Belas Artes para eles, as obras de Leonardo da Vinci, e eles depois produziram as próprias obras, e a gente, por fim, teve um vernissage na escola, que foi o MUST. Um dia desses eu encontrei a mãe de um daqueles alunos daquela época, que tem 5 anos, eu acho. E ela falou: tia, você não tem ideia do quanto aquilo marcou minha filha. Ela depois passou a estudar, ela conseguiu bolsa numa escola particular, conceituadíssima em Caraí, não sei o quê. Eu falei: olha, isso é tão gratificante enquanto professora. E eu acho que é isso que você estava dizendo, que a gente às vezes acha que a criança, porque ela é da favela, porque ela é da comunidade, porque ela é pobre, porque ela é isso, porque ela é aquilo, ela não vai alcançar. E tudo que a gente mostra para a criança, quando a gente mostra com prazer, a criança vê esse prazer e ela reflete aquilo, né, como um espelho. E é isso. Pessoal, a gente, na verdade, conversar, lembra que eu comecei nossa fala aqui, a fala
dizendo, né, que conversar é dar volta, né? Dar volta. Espero que a gente não esteja dando volta em torno do próprio pé, né? Assim, volta em círculo, assim. Muitas questões nós falamos aqui. Uma eu queria chamar a atenção de uma que, de certa forma, parece um lugar comum para quem trabalha na educação infantil, para quem trabalha com criança, que é o lugar do brincar, o papel da brincadeira. Do ponto de vista epistêmico, está claro para todo professor da infância que brincar seria o centro, o eixo do trabalho pedagógico da educação infantil. Mas o que é brincar, né, na verdade, na escola da infância? Eu acho que isso é uma questão importante, né, que foi falado aqui, que vale a pena que vocês possam discutir, conversar, ampliar, né, a concepção do trabalho, do brincar como eixo do trabalho pedagógico, no sentido de que inúmeras vezes a gente não tem uma natureza nessa ideia do brincar, como que é possível pensar uma escola da infância onde esse brincar, né, não seja apenas uma coisa discursiva e retórica, ele se manifeste nas ações que construímos com as crianças, né? Essa própria ideia do trabalho de descoberta, de produzir conhecimento, porque, assim, de modo geral, a gente não tem ideia do que as crianças podem saber sobre as coisas que as cercam, sabe? De modo geral, a gente pensa que as crianças sabem muito poucas coisas sobre o mundo, porque elas são recém-chegadas. Mas também, de modo geral, perguntamos muito pouco a elas sobre o que elas sabem. Uma das coisas que eu venho aprendendo no meu tempo aqui no Grupal, como professora na universidade, é que necessariamente esse trabalho instrumental com a escrita, vou falando da escrita na educação infantil, ele não se revela como um conhecimento de uma forma substancial no sentido de pensar a cultura escrita. Quinta-feira agora eu até tenho um trabalho, uma dissertação de mestrado aqui na UF, uma dissertação, em que vão falar de uma turma em que as crianças ficaram 5 anos na escola e nada aprenderam. E é tratado como se fosse um problema das crianças. A escola em nenhum momento pensa que é um problema dela, uma criança ficar 1000 dias numa escola, 1000 dias, né? São 200 dias letivos, 200 dias letivos, depois de 5 anos, a criança, né, não ter menor acesso mínimo ao que a gente considera a cultura letrada, numa sociedade grafocêntrica do qual a escrita ela é fundamental para a gente pensar, né? Ela é central. Ela não é a única linguagem do mundo, mas nessa sociedade torna ela central. Mas isso não quer dizer que seja esse o trabalho da escola da infância. Esse tema ele é muito complexo. Eu acho que exige várias conversas para que a gente possa continuar, né? Não eu, outros, vocês, mas o que eu gostaria muito é que as escolas, vocês, enquanto professoras e professores, especialmente professoras, pudessem pensar sobre isso, né? Afinal, para que serve a escola da infância? Por que as crianças são convidadas, convocadas por nós, pela sociedade, a irem todos os dias passar 4, 9, 20 horas por semana, 45 horas por semana, sei lá quantas horas, né? O que nós aprendemos junto com elas? Porque, na verdade, eu quero dizer que a gente aprende muito com elas. Eu acho que isso nenhuma de vocês tem dúvida, né, sobre o que aprendemos com ela, né? Acho que, na verdade, assim, não gostaria que nós tivéssemos um tom prescritivo, porque não é essa a ideia da nossa conversa, né? Água mole e pedra dura, todo mundo que me conhece sabe. Como é que é mesmo esse provérbio? Água mole e pedra dura? Não é assim. Água mole e pedra dura, tanto bate até que seca. A gente pensa, né? Vamos lembrar, né? Não tem uma natureza nessa água ficar jorrando. Para a gente poder, essa água estar jorrando, temos que estar junto conversando, temos que estar junto construindo nossas propostas de trabalho e acho fundamentalmente ouvindo essas crianças e esses pais. Eu acho justo que um pai pobre, um pai da Câmara Popular, queira que seu filho aprenda a ler e escrever na escola. Eu acho justo, porque ele já aprendeu um pouco uma história meio equivocada, mas é contada para ele. Olha, seu filho vai para a escola para ser alguém, né? Isso é dito para o pai das camadas populares, para os familiares populares. Isso é uma ideologia, isso é uma história muito complexa que a gente precisaria de várias conversas para conversar. Muitos pais, muitas famílias, né? Prefiro usar o termo família na educação infantil,
eles precisam estar conosco conversando sobre o projeto desse lugar, dessa escola. Sobre o que fazemos com suas crianças. O que essas crianças aprendem conosco, aprendem na escola e nos ensinam nessa escola. Porque, de certa forma, quando os pais, me parece, quando as famílias percebem, né, que esse espaço tem um projeto de inclusão, democrático, que respeita a criança, esses pais apostam na gente, os familiares apostam nessa escola, se tornam parceiros da gente. É claro que as coisas não são assim, né? Elas têm trabalho. Para isso nós estamos na escola. Para isso, muitas vezes, aí a professora que falou do adoecimento, né? Aí é uma outra história. Essa questão do adoecimento docente é uma questão muito séria na nossa profissão, né? Ela não tem uma resposta única, ela tem tantas variáveis, mas ela também me parece que ela nos faz pensar um pouquinho nesse princípio da felicidade, do trabalho que realizamos, né? É claro que ninguém é feliz à toa, no sentido, me faz cosquinha que eu vou rir, não é isso. Como pensamos num projeto de sociedade também no qual essa escola, o professor, a professora, possa ser reconhecido. Isso é uma dimensão política fundamental do nosso fazer. Por isso é tão importante pensar com aqueles, né, trazendo um pouquinho o conceito lá da Hannah Arendt, né, para os recém-chegados, a ideia da política através da participação, né? As nossas crianças precisam aprender que o que elas falam para nós, que elas conversam para nós, a sua voz tem valor, que é possível de mudar, que é possível de ser ouvida, que é possível de ser discutida, que é possível pensar, né, esse papel da participação. Esse papel da participação não ainda com uma doação nossa, de um adulto, mas alguma coisa vital para pensar uma sociedade que não seja essa que a gente tem aí. Porque essa aí, a gente já conhece um pouco e não gosta nem um pouco dela. E ela nos faz sofrer as crianças. Então, eu acho que é fundamental pensar um projeto de felicidade na escola. Um projeto de felicidade no qual a gente possa se reconhecer, no qual, enfim, pensarmos formas de que as diferentes linguagens possam trazer para nós possibilidades outras de invenção desse mundo que está muito desertificado. As pessoas não querem mais se implicar, não querem mais estarem trocando uma com as outras essa ideia de pensar junto, de conversar, né? Uma escola é um lugar, a escola, assim, né, vamos voltar para o Collodi, a escola é um lugar da aventura humana. Ela pode, ao longo, né, da sua trajetória histórica, ter frustrado muito esses pensadores e pensadoras, e professores e professoras, e estudantes e crianças, que tentam tornar essa escola mais humana. Porque, na verdade, um projeto de humanização, como fala Paulo Freire, não tem uma natureza, não é biológico. Nós precisamos, né, nesse sentido mais fundante da linguagem, nos humanizarmos nesses lugares para nos sentirmos pertencentes a esse mundo que queremos, esse mundo outro que queremos construir, né? Eu me lembro sempre, eu gosto de contar isso, de vez em quando eu fico escrevendo sobre isso, e custei a escrever porque foi muito forte, uma experiência no sentido mais assim, forte na minha vida de professora. Eu trabalhava nessa época no Morro da Fé, naquela região ali do Alemão, Morro da Fé, do Complexo das Favelas da Penha, se vocês conhecem Morro da Fé. E Morro da Fé ele tinha uma ligação geográfica com o alemão. E uma vez, nós estávamos na creche e tinha uma técnica da prefeitura do Rio de Janeiro. Nessa época, eu trabalhava nas creches comunitárias, né, antes da passagem das creches para a prefeitura do Rio, para a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, e uma criança, e a técnica estava falando sobre a questão de meio ambiente. E ela, o tempo todo, dizia, olha, nós temos que cuidar do lixo, nós não podemos deixar o lixo nas encostas. Isso lá no final da década de 90. Como se tivesse coleta de lixo naquela região, né? Na verdade, ela quase culpabilizava as pessoas pelo seu próprio lixo. E aí, de repente, uma criança, era uma conversa com os pais também, com as famílias e as crianças, o Zé Roberto, um menino de 5 anos, levantou a mão.
todo mundo na creche ficou assim, meio assustado, porque estava ali uma funcionária da prefeitura. O que esse menino vai falar, né? Um suspense danado. Aí, porque a técnica falava, olha, desmatar não é bom, desmatar é ruim, aquela conversa, né? Às vezes no meio ambiente, sem pensar a produção social do espaço, né? A produção social do lugar que a gente mora, né? Como se tivesse uma natureza em si, como se as pessoas morassem em favela porque querem, né? Quando as pessoas destruíssem o entorno, muitas vezes, né? Como, claro, a gente tem aí vários exemplos do grande capital que faz isso, e no máximo que eles pagam são algumas multas, né? Quando pagam. Mas, enfim, não era o caso daquelas famílias da creche. E aí o Zé Roberto levantou, eu queria dizer uma coisa, ela foi bacana, porque ela falou, então vem aqui falar. Ele pegou o microfone e falou, olha, eu queria dizer que desmatar não é ruim, não. Que desmatar é bom. Aí ficou um negócio meio assim, tipo, pô, não entendeu nada no que ela falou, né? Aquela ideia. Aí ela, mas ela foi ótima, porque ela falou, por quê? Ela fez aquela pergunta fantástica que muitas vezes a gente não faz, né? Por que será que as crianças pobres não podem sujar suas blusas todo dia? Por que será que todo dia não pode ser dia de arte para a gente? Tem questões que a gente tem que se perguntar. Não apenas na gente, né? Tem que se perguntar também. Tem que aprofundar essas perguntas coletivamente. Aí ele falou assim, não, ontem no Morro, o Orlando, na época o Orlando jogador era o chefe do Alemão. Ontem no Morro ele ia matar um homem, mas de repente ele não matou. Então desmatar é bom. Esse talvez, né, seja sem menor pretensão de lição, porque não tenho a menor condição de dar lição para ninguém, mas talvez seja esse espírito, né, do que nos traz aqui e nos interpelou nessa segunda-feira que ainda não choveu, né? Que a linguagem as linguagens são um terreno de tantas provocações, de tanta produção de possível, que a gente espera, né, que vocês possam ser felizes nesse sentido mais ético, mais filosófico da própria felicidade, né? Aquela felicidade mais histórica para os gregos, que era o bem comum, que a escola seja um lugar de bem comum, que possamos estar bem com as nossas crianças, construindo aquilo que o poeta fala de mundos no mundo. Muito obrigada, uma boa noite para todas vocês.